desde 2020 que eu queria começar a produzir conteúdo pra internet, vídeo e lifestyle, tudo demais, tudo que eu queria. E o que aconteceu? Eu tinha vergonha. Hoje, 6 anos depois, eu venho começar a produzir conteúdo. Tudo tem um processo, como eu sempre falo na minha vida. Só que, se eu começasse lá atrás, provavelmente não daria certo. Hoje também é um risco ainda que se corre, se vai dar certo ou não. Porém, hoje eu tô muito mais apto a falar coisas pra vocês aqui, a compartilhar minha vida, a dar ideias, dar dicas, documentar minha jornada, como é a pretensão desse canal, correto? E se eu começasse atrás, talvez eu poderia ter dado muito mais certo no marketing digital, em um curto espaço de tempo, certo? Porque já tem 6 anos eu nessa batalha aí, lógico, consegui fazer uma grana interessante, consegui algo que ninguém da minha idade consegue fazer do nada, mas eu consegui, certo, pessoal? E aí, eu venho compartilhar com vocês aqui o seguinte, é, muitas das vezes tu não tá preparado para fazer uma coisa. Tu não sabe se começar aquilo vai ser o melhor caminho. Aqui mora o risco, porque talvez tu comece naquele momento, tu pode tirar muito conhecimento. E se tu começar a der muito errado, certo? As pessoas divulgam muito que na internet tem que gravar vídeo, não sei o quê. Tanto é que o Brasil, ser influencer é uma profissão. Então, é uma coisa que todo mundo quer fazer, é gravar vídeo, é mostrar sua vida. Então você tem que pensar realmente se vale a pena. Porque tem risco por trás de você gravar conteúdo pra internet. De fato, por isso que muitas pessoas acabam desistindo. É o medo de você ter um conteúdo vazado, alguma coisa, ter um vídeo ser usado de forma que você não queria, mas está sendo usado. É ter sua privacidade, tipo, não existe mais. Tipo, ou você paga segurança ou você não vive bem. Tem muita gente que vive assim, influencer famoso mesmo. Então, tem muitos riscos em produzir conteúdo. Tem pessoas que criam personagem e começam a produzir conteúdo, muito interessante isso, mas tem um limite, eu acho que tem um limite, tudo tem um limite em relação a isso. Quando você é autêntico, você só tende a crescer, mas tem seus riscos também. Então por isso que a gente acaba não querendo produzir conteúdo pra internet. Eu acredito que não é nem vergonha. A vergonha sim, ela representa mais de 50% nessa conta aí, mas tem os riscos também. Vamos lá, uma pessoa, um influenciador famoso, vamos dar um exemplo aqui, Carlinhos Maia. Cara, Carlinhos Maia tem uma vida pública há não sei quantos anos na internet. Então ele é uma pessoa que, pra ele sair a algum lugar, provavelmente ele sai com segurança. Ele não sai só mais, porque a privacidade dele acabou. Ele é uma pessoa pública, entendeu? Ele é uma pessoa de fato pública. As pessoas provavelmente sabem até que horas ele dorme por semana. Então, pessoal, é legal, sim, mas até que ponto? Então, por isso que muitas pessoas desistem, voltam no assunto. E o fato de mim, na verdade, ter. Eita, tô cansando. Ter adiado tanto pra começar a produzir conteúdo foi a vergonha, de fato. E outros riscos também. É, e durante muito tempo eu ficava com medo de uma coisa, era uma coisa que me abalava muito. Cara, eu trabalho com essa coisa aqui e eu não consigo produzir conteúdo pra internet. Eu vou falar o quê? Minha vida é o quê? Tipo assim, girava muito em torno disso. Acho que a época que eu realmente poderia ter começado a produzir conteúdo foi em 2023. Eita, tô cansado. Então, aquela época foi muito legal. Porque eu morava num lugar bacana, fazia academia. Eu viajava, na verdade, eu andava muito pela cidade. Então foi uma época bem bacana mesmo na minha vida. E aí, eu poderia ter começado, mas não comecei. Detalhe, eu morava com uma pessoa, dividia apartamento com uma pessoa que ela era influencer no segmento dela. Então, poderia, mas não comecei. É, eu não vou entrar muito a fundo no que era meu trabalho, né? Mas é uma coisa que me prendia, cara. Me dava dinheiro, mas me prendia, certo? Então, por isso que eu não comecei antes. E se tu tá vendo esse vídeo aqui, quer produzir conteúdo, cara, produz. Eu vou te dar uma dica aqui infalível. Produz conteúdo pro Close Friends,
e tu coloca só você lá dentro. Só tu vai ver os conteúdos. Consegue entender? Então só tu vendo os conteúdos, ninguém vai te julgar, ninguém vai falar nada. Por quê? Só tu tá vendo. Tu consegue errar basicamente tudo. Tu consegue falar o que tu quiser. E assim tu vai treinando tua dicção, tua oratória. Por isso que minha oratória melhorou tanto. Porque eu fiz muitas e muitas vezes isso. Desde 2022 eu fazendo isso. Lá no meu Close Friends. Só eu vejo. Entendeu, rapaziada? Então só eu vejo. Então, eu percebo que isso me ajudou muito na desenvoltura. Porque, cara, só eu vejo, mas é só eu vejo. Eu tô vendo meus erros e eu vou corrigindo. Então, isso me ajudou muito. Então, se tu quer produzir conteúdo, tem muita vergonha ainda, cara, começa com básico. Se tu for especialista em alguma coisa, lógico, tu vai produzir conteúdo pra internet e vai ficar muito bom. Mas se tu não for, eita, especialista em nada, tu faz o seguinte, você pega e, cara, começa a falar de alguma coisa no teu curso de frente. A minha dica pra vocês é essa. Não conversa abertamente, certo? Porque eu vou te dar um grande conselho aqui. Conselho não, um exemplo. Nem todo mundo está preparado para gravar vídeo para internet, para produzir conteúdo. Nem todo mundo está preparado para gravar vídeo para internet, para produzir conteúdo. Então, quando alguém começa na internet, geralmente some. Porque, cara, psicológico, pessoal, psicológico. Eu vou dar falar para vocês, na verdade, a internet é um lugar onde sempre vai existir haters. Então, nada tá bom. Todo nicho vai existir haters. Então, como é que você lida com isso? Cara, muita terapia, às vezes nem tanto, que não ajuda. Sempre vai existir os haters, como eu falei antes. Então muita gente não tem aquela habilidade, certo? E acaba parando. Querendo ou não, isso aqui é um trabalho. Eu tô postando meu dia a dia aqui os vídeos com vocês, mas é um trabalho. Na verdade, eu espero postar mais o dia a dia com vocês aqui. Mas isso aqui é um trabalho. E as pessoas não conseguem enxergar isso e acaba somente produzindo conteúdo ali e acabou. Então, pessoal, basicamente a dica pra vocês é essa. Hoje, nesse vídeo, cara, começa a produzir conteúdo no Close Friends, só coloca você lá e já era, macho. Até o próximo vídeo, tô cansando aqui e o raciocínio tá indo embora.